A paz de Jesus a todos, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade que a gente tem de compartilhar a palavra de Deus. E eu quero fazer isso hoje no texto de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. O Evangelho de Jesus, segundo escreve João, no capítulo 5, e o texto ele diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A partir desse texto, a gente pensa um pouco nessa série de mensagens de esperançar. Betesda, que significa lugar de misericórdia. O que significa Betesda? É o tanque, onde Jesus, quando ele sobe a Jerusalém, ele entra no templo, vai na Porta das Ovelhas e vai direto no tanque de Betesda, que significa lugar de misericórdia. O ambiente era um tanto hostil. A gente percebe isso pela resposta que o paralítico ele dá para Jesus quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. E aí ele responde: não tem ninguém que me ajude. Isso só revela o ambiente que era aquele local onde o paralítico estava. Um ambiente hostil, um ambiente de absoluto egoísmo, onde não havia solidariedade, compaixão, generosidade. Era exatamente o local onde aquele homem se encontrava há 38 anos e ele responde: não tenho ninguém que me ajude. Esse era o local que ele estava e esse é o local que muitos de nós se encontram também. Um local que ninguém tem olhos para quem está do nosso lado. Um local que ninguém tem olhos para quem está ao seu redor. Locais que a gente não se importa com as necessidades do próximo, porque a gente está muito ocupado com as nossas necessidades, com a nossa dor, com as nossas desgraças, com os nossos próprios sofrimentos. Locais que ninguém ajuda ninguém. Jesus ele chega nesse lugar. Jesus ele chega nesse ambiente também. Jesus ele chega lá e quando Jesus chega, ele transforma o local que ele chega. A presença de Cristo transforma aquele lugar. Um lugar que era hostil, um local que era de sofrimento, um local que era de desesperança para tantas pessoas. Jesus ele chega e muda o quadro daquele lugar. Um lugar que as pessoas disputavam entre si o favor divino. A presença de Jesus transforma aquele ambiente totalmente. O que Jesus revela ali? Primeiro, Jesus revela que tem olhos para ver o que ninguém vê. Jesus ele sabe exatamente a nossa condição, a sua necessidade, a nossa necessidade, do que precisamos. Jesus sabe exatamente do que a gente precisa. Tanto é que Jesus ele escreve: por que a gente se preocupa com o amanhã, com o que haver de comer, ou de beber, ou de vestir? Eu sei bem as necessidades de vocês. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É esse mesmo Jesus que está falando com o paralítico agora. É o Jesus que tem olhos para ver o que ninguém vê. É o Jesus que, para abençoar e tocar a vida daquele que pode contar com ele em todo tempo. Às vezes a gente não pode contar com outra pessoa, mas com Jesus, com certeza, nós podemos contar. É esse Jesus que chega lá no tanque e fala com esse homem. E é esse Jesus que está na sua casa, é esse Jesus que está na minha casa. É esse Jesus que está presente e vivo entre nós. Um Jesus que nos vê, que sabe a nossa necessidade e que a gente pode contar em todo tempo. E segundo,
E terminando a nossa mensagem, é o Jesus que transforma aquele ambiente, que transforma o nosso ambiente também, mas é aquele Jesus que derrama graça àquele que não merece. É a graça que veio em nós. A um homem que há 38 anos estava paralítico. Jesus chega naquele lugar e fala: levanta e anda, toma a sua cama. O paralítico, ele de imediato levanta. É essa graça que Jesus derrama sobre nós, que vem sobre nós, é o favor imerecido. Assim como foi aquele homem no tanque de Betesda que há 38 estava enfermo, é sobre nós também. Há uma graça sobre nós, uma graça que foi derramada, não porque merecíamos algo, não, mas por conta do amor de Cristo, do amor do Pai, numa relação do Pai com o Filho, foi derramada sobre nós. Que Deus te abençoe. Fica essa palavra sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu ainda quero orar com você. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, pela Tua mensagem, ó Deus. Continue derramando graça sobre nós, ó Pai, que em Ti nós podemos ter esperança todos os dias. O Senhor olha as nossas necessidades, o Senhor sabe que nós precisamos, e por isso nós somos alegres em Ti, ó Pai. Muito obrigado por essa palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.